Baseado em documentário histórico que se trata do tema cangaço, gravado em vídeo e registrado nos canais do YouTube, vou contar para você mais uma história de Lampião, o rei do cangaço. Lampião, com seu bando no estado da Bahia, andando pelo sertão afora, um dia deparou com um cidadão batendo num jegue. O jegue estava com a carga de mandioca, dois caçoar cheios de mandioca, e deitou. E não queria levantar de jeito nenhum, e o dono estava lhe chicoteando. Lampião mandou um dos seus cangaceiros bater no cidadão que estava chicoteando o jegue, mandou torar um dos dedos de sua mão e, por fim, ainda lhe tomou o jegue. Através desse documentário, vamos conhecer um pouco mais sobre esse caos de Lampião com o cidadão do jegue. Vamos lá. Segundo diz a história, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião rei do cangaço, era de família pobre, humilde, trabalhadora e honesta. Virou cangaceiro por causa do cruel destino da vida. Entrou para o cangaço depois da morte do pai José Ferreira da Silva, que, segundo diz a história, foi morto assassinado a punhalada covardemente pelas mãos do tenente José Lucena em Alagoas. A mãe já tinha morrido 18 dias antes da polícia matar o pai. Sem pai e sem mãe, revoltado com a vida, Lampião jurou vingança e disse para seus irmãos: de hoje em diante eu vou matar até morrer. Quem quiser me acompanhar, venha comigo. Mas João Ferreira, o irmão mais velho, ficou fora da vida cangaceira para cuidar dos irmãozinhos pequenos. Lampião formou seu bando cangaceiro e, para sustentá-lo, invadia e saqueava fazendas, povoados, pequenas e médias cidades, extorquiava fazendeiro, tomando dinheiro e joias, tomava dos ricos, ficava com uma parte para sustentar seu bando e a outra parte dividia com as pessoas pobres. Mas, segundo diz a história ao seu respeito, ele foi um cangaceiro tipo um xerife justiceiro, que fazia justiça com as próprias mãos. A história diz também que Lampião foi criado com bons princípios e alguns deles levou consigo para o cangaço, como, por exemplo, tratar bem as pessoas que mereciam respeito, principalmente aquelas mais humildes. E ai daquele cangaceiro seu que estrupasse alguma mulher. O tal teria que pagar com a própria vida. Diz a história que a lei de Lampião funcionava no sertão nordestino de acordo com o crime que as pessoas cometiam. O estupro e a traição, a sentença seria a morte. No caso de agressão física, seja com pessoas ou animal, o agressor teria que pagar com a mesma moeda, ou seja, surrado duramente sem a mínima piedade. Documentário gravado em vídeo no YouTube conta que Lampião, uma certa vez, mandou um de seus cangaceiros bater no homem que agredia com chicotada seu jumento de carga. O documentário não diz o mês nem ano que isso ocorreu, mas relata que aconteceu em um lugar chamado Raso da Catarina, no estado da Bahia. Um homem puxava pelo cabresto na estrada seu jegue com uma carga de 2 caçoar cheios de mandioca. De repente, o jeguinho se empacou e deitou, não levantava de jeito nenhum, certamente por não suportar o excesso do peso da carga. Então, o homem se irritou, nervoso, batia malvadamente no pobre jegue. Sucedeu que Lampião com seu bando passava pelaquela região e, distante uns 10 metros, ele avistou o sertanejo chicoteando o animal. O homem estava de costas para o bando cangaceiro e nem percebeu a chegada do rei do cangaço. De repente, leva um susto danado ao se ver rodeado com uma legião de cabras. E, para disfarçar o medo que sentia, disse:
Boa tarde, seu Lampião. Tudo bem com o senhor? Não tá muito bom não, né? Pois veja à minha frente um cabra da peste, covarde, que judeia com os animais que te serve, respondeu o Lampião. O rei do cangaço se doeu pelo jegue e disse assim para o cangaceiro Volta Seca: ensina esse cabra como se usa um chicote. Então o cangaceiro Volta Seca mandou o homem tirar a camisa e ajoelhar, e exclamou: cabra covarde, se levantar fica pior, viu? E desceu o chicote no lombo do camarada. Com as lapadas da chicotada, o homem berrava igual um bode quando está sendo sangrado. A surra foi tão grande e doída que o cabra mijou todinho na calça. Depois de surrar bastante o camarada, disse Lampião: o jeguinho merece um pedido de perdão. O homem era perverso e covarde, mas não era maluco, pois cumpriu a ordem de Lampião. Imediatamente ele joelhou em frente do jegue e disse: me perdoe, meu jeguinho. Depois Lampião o obrigou que beijasse a boca do jegue. Entre o beijo horrivelmente indesejável e a morte, o camarada, sem saída, preferiu beijar a boca do animal e ainda foi obrigado a falar: nunca mais eu te bato, viu, meu jeguinho? Nunca mais mesmo, respondeu o rei do cangaço, porque o jegue não fala, mas está escrito na cara dele que não te quer mais, portanto ele vai comigo. Lampião ordenou a Volta Seca que distribuísse a carga de mandioca em outros animais, porque o jegue iria com eles. Lampião, achando que ainda não estava bom, mandou o cangaceiro Virgínio torar um dos dedos das mãos do homem, para ele não esquecer da surra e não judiar mais com os animais. O homem, com a dor da surra e a dor do dedo aparado no meio, saiu andando a pé pela estrada fora e sumiu. O rei do cangaço com seu bando seguiram viagem, dando gargalhada e debochando do homem que sumiu andando a pé pela estrada fora, com o dedo torado no meio e o lombo vermelho das chicotadas que levou. O jegue, livre do peso da carga e do chicote, seguiu o bando de Lampião todo feliz.